assunto é com Murilo Rocha. Ei, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Vou comentar sobre essa decisão aí do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que contempla aqui Minas Gerais, de trancamento da ação penal contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, que era acusado, denunciado, pelo Ministério Público Federal pelos crimes de homicídio doloso e crimes ambientais pela tragédia de Brumadinho que ocorreu em janeiro de 2019. O Fábio Schwartzman era um dos 16 réus dessa denúncia do Ministério Público Federal, embasada nas investigações da Polícia Federal sobre o caso. Há uma grande comoção, indignação aí por parte dos movimentos, dos atingidos pela tragédia, as vítimas familiares, com o trancamento dessa ação penal, que na prática é um habeas corpus, Ela tira essa imputação desses crimes ao ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Ele fica fora dessa ação penal. Ainda há outros 15 réus nesse processo que vão responder aí por esses crimes ambientais e pela denúncia de homicídio doloso, E aí eu vou dar uma opinião aqui, uma avaliação que eu acho que talvez não vá agradar muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas ligadas à Associação das Famílias das Vítimas, a Avabrum e outros. A gente como jornalista acompanha o caso, tem sempre contato com eles. Eu, no meu caso, ainda me envolvi um pouco mais porque escrevi um livro sobre essa tragédia. Mas no caso dessa denúncia contra o ex-presidente da Vale, havia até uma discordância na época das investigações ainda da polícia, se ele seria incluído ou não no inquérito. Isso lá na fase de investigação, justamente porque para a justiça essa conduta tem que ser individualizada, Não dá para, pelo fato dele ser presidente, a gente já deduzir que ele é culpado e que ele sabia de tudo que ocorria na empresa. E esse era um ponto que dividia até alguns delegados, enfim, também dentro do Ministério Público Federal havia uma divisão sobre isso, porque a justiça vai julgar a conduta individualizada, Não dá para você pegar a Vale como um todo, E pelo fato de ser presidente da Vale, ele poderia sim ter sido omisso ou conivente, enfim. O Ministério Público Federal acredita que sim, tanto que fez isso na denúncia, Mas a justiça entendeu, e aí é o detalhe, que não havia provas, Não havia nada que provasse que o presidente da Vale, ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, tinha conhecimento do que acontecia aqui na barragem da mina Córrego do Feijão, Na mina Córrego do Feijão, barragem 1. Só para a gente relembrar, há vários e-mails, trocas de e-mails, inspeções realizadas, fóruns realizados pela própria Vale, onde houve a detecção de um problema na barragem 1, lá do Córrego do Feijão. Antes da mina romper, quase um ano e meio antes, a Vale já se debruçava ali com seus técnicos e empresas terceirizadas para tentar sanar um problema que era considerado grave na barragem 1, que veio a se romper em janeiro de 2019. Mas o que acontece? Envolve várias pessoas, engenheiros, uma série de diretores, gerentes. Essas trocas de e-mails, esses fóruns foram realizados, participação de especialistas, mas em nenhum deles há, por exemplo, nos e-mails que eu vi à época, nessa troca de e-mails e tal, não há nenhum deles direcionado diretamente ao presidente da Vale, Fábio Schwartzman, notificando dessa situação, pedindo providências, enfim, esse é um fato, Claro que dentro de um contexto a gente pode até deduzir que ele sabia sim de algum problema através de conversas, algum relato que foi feito, mas a justiça tem que trabalhar em cima de provas, E nesse caso, os desembargadores do Tribunal Regional Federal, os 3 desembargadores, votaram pelo trancamento dessa ação penal por entender que não havia provas contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, Como eu disse, no contexto, a gente pensando assim, dando opinião, a gente pode até acreditar que sim, que ele sabia, que ele tinha conhecimento e que ele dava ordens ali para continuar. Ok, a gente pode julgar isso, mas não há provas, E a justiça tem que trabalhar com provas. Os outros 15 investigados, também a justiça vai fazer da mesma forma, vai ver se há algum nexo causal, entre a atitude daquela pessoa e o rompimento da barragem, e se isso foi documentado, se isso é registrado, se há uma gravação, se há um documento assinado, se há troca de e-mails, E no caso do Fábio Schwartzman, não
havia. Apesar, assim, que a documentos chegaram a pessoas muito próximas a ele, que participaram de reuniões com ele, mas não há confirmação, né, em nenhum documento, assim, que isso foi levado a ele, essa situação. Essa foi toda a tese defendida pela defesa e que os desembargadores do TRF-6 consideraram plausível, então trancaram essa ação penal, o que eu volto a dizer está causando uma enorme revolta aí nos movimentos das famílias, das vítimas, enfim, que ficam com medo, e um medo correto de impunidade, né? Porque a gente sabe como essas coisas aqui no Brasil funcionam, né? Geralmente as pessoas aí, as grandes empresas, as pessoas mais ricas conseguem escapar das punições, né? Vide a tragédia de Mariana, temos 9 anos da tragédia, ninguém foi punido, não há nenhuma grande condenação relacionada a isso, e Brumadinho até então está caminhando para o mesmo caminho, mas eu acredito que vai ser diferente. E aí, porque há sim, como eu disse, há provas de várias pessoas sabendo da situação dessa barragem. E ainda há 15 réus para serem, né, julgados nesse processo. E a conduta deles vai ser de forma individualizada, né? O que cada um fez, né? Qual que era a função de cada um e o que cada um sabia, o que cada um poderia ter feito para evitar que a barragem rompesse. A justiça vai ter que analisar, né, até isso. Às vezes a pessoa sabia, mas não tinha um poder de decisão, nem de comunicação, enfim. Isso tudo vai ter que ser levado em conta. No caso do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, o entendimento foi que não houve, né, pelo menos formalmente, não há provas que o liguem a esse conhecimento, né? Algum fator, alguém chegou para ele e falou: ô Fábio, o negócio tá feio lá, vai romper a qualquer momento, ou apresentou um documento mostrando isso para ele. Não há essa prova, por isso o trancamento da ação penal, né? Como eu disse, acho que é um assunto sensível porque desagrada muito as famílias das vítimas, mas também nós temos que entender que nesse caso tem que ter provas, né? A justiça tem que trabalhar com provas, e parece que nesse caso o Tribunal Regional Federal não considerou o que foi levado, né, para o tribunal, para a justiça, como suficiente para a inclusão do Fábio Schwartzman como réu nesse processo, que ele pudesse responder por essa tragédia. Eu acho que talvez até por outras questões aí ele pode ser implicado, mas no rompimento específico da barragem, a Justiça Federal, né, o Tribunal Regional Federal, entendeu que não há estes elementos. É isso. Lucas, Luciana.